Então, vamos estar falando nesta noite sobre a importância das crianças no reino de Deus. E faremos isso a partir do versículo bastante conhecido, que é Mateus 19, verso 14, onde nós vamos verificar que precisamos ser semelhante às crianças. Então, é uma grande alegria poder estar nesta noite, estar com cada um aqui, poder refletir, falar desta palavra de Deus para nós. Diferentemente de algumas celebrações e comemorações que nós temos em nosso calendário brasileiro, o Dia das Crianças teve origem aqui no Brasil mesmo. O Brasil foi, na verdade, pioneiro em dedicar um dia às nossas crianças. Tudo começou lá no ano de 1923, durante o 3º Congresso Sul-Americano de Crianças, das crianças no caso, quando houve um deputado federal que idealizou a criação do Dia para a Criançada. Aí, em 5 de novembro do ano seguinte, de 1924, o presidente Arthur Bernardes oficializou o 12 de outubro como o Dia das Crianças. Somente na década de 80, no ano de 1980, na realidade, que foi dedicado como um feriado nacional. Na verdade, é uma referência a uma data religiosa, mas nós dedicamos, nós celebramos como realmente o Dia das Crianças. E esse culto aqui, alusivo ao Dia das Crianças, adiantando um pouquinho já esta celebração. No versículo 14 de Mateus 19, nós temos um contexto aqui situado, que vamos ler então, versículos 13 ao 15, como está projetado ali, que diz assim: Então trouxeram algumas crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixe os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Vamos estar orando nesse momento? Pai, muito obrigado, Senhor, porque podemos ter esse momento de reflexão da Tua palavra, Senhor. Fala-nos conosco através desse texto bíblico, desse versículo, Senhor, para que sejamos moldados e capacitados por Ti, Senhor. Trabalhe em nós, trabalhe nessa congregação, Senhor, e me use agora como instrumento Teu, para falar somente aquilo que Tu queres que eu fale, para falar somente a Tua vontade nessa noite. Te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Então, irmãos, na época de Jesus, as crianças desempenhavam papéis semelhantes às outras crianças de sociedades bem antigas. A educação, por exemplo, das crianças judias eram educadas principalmente pelos pais e líderes religiosos daquela época. Elas aprendiam a Torá desde cedo, o Pentateuco, e aprendiam os ensinamentos bíblicos como um todo. A educação era parte fundamental da criança, até a fase adulta se dedicava muito a aprender. Também ensino religioso. Em relação às cerimônias, as crianças eram bastante envolvidas em cerimônias religiosas e festa, como a Páscoa judaica, elas faziam parte dessas celebrações. Elas ensinaram a importância dessas celebrações desde a sua juventude. As crianças não tinham o mesmo status social que possuía o adulto naquela época. Eram consideradas realmente capazes até de atingir a idade adulta. Eram vistas como dependentes de seus pais, de certa forma bastante semelhante como hoje em dia. Naquela época, a família também tinha uma importância central na vida das crianças, e como deve ter hoje em dia, a família é muito importante. Os pais eram responsáveis por cuidar e educar os seus filhos, ensinando valores de Deus para eles. E Jesus nos mostra a Bíblia Sagrada, que é compassivo, bondoso, misericordioso, demonstrava amor para as crianças. E a gente vê isso no versículo 19 e 14 que a gente leu, onde Deus demonstrou um especial cuidado para os pequeninos, enfatizou a importância espiritual deles. E lá no povo judeu, era costume trazer crianças aos professores da lei, aos mestres da época, para que fossem abençoadas por eles. A bênção de pessoas temente a Deus não era apenas uma palavra piedosa da época, mas tinha testificado uma ideia de uma dádiva, uma bênção de Deus real. Logo, as mulheres, geralmente as mães que eram dessas crianças,
tinha o costume de trazer os seus filhos para perto dos mestres e aprender com eles costumes de Deus, da Bíblia, da tradição que eles tinham. Mas o resultado que a gente vê nessa passagem com Jesus Cristo é que Jesus é alguém diferente de um mero rabino ou mestre da lei daquela época. Jesus era uma pessoa temente, era o próprio Deus. Isso fica evidente quando consideramos que a imposição das mãos, a qual Jesus fez aqui, era um sinal exterior, pelo qual concedia a bênção para aquelas crianças. E Jesus aqui, ele é compassivo, tem compaixão para com essas crianças, porque a bênção que ele concede a elas é a bênção do próprio Deus para elas. Ele valorizava aquelas crianças, e essa bênção concedia a oração pelo reino dos céus também para aquela criança. É claro que cada criança precisa crer em Jesus Cristo, mas Deus já desejava a salvação delas. E aqui nesse versículo então vemos a valorização das crianças, que nós devemos ter também para com nossos filhos, para com as outras crianças de modo geral, valorizar elas. Muitas vezes a sociedade não valoriza, infelizmente muitas igrejas não valorizam as crianças. As crianças não são apenas o futuro da igreja, são o presente da igreja também. Vamos ver nessa noite então lições que Jesus nos ensina sobre as crianças a partir desse texto bíblico. Primeiro, a gente deve ser semelhante a elas. Quando a gente olha para uma criança, devemos lembrar deste ensino importante que Jesus Cristo nos deixou. Devemos ser semelhante às crianças. Podemos entender esse versículo da seguinte maneira: aos que têm atitudes como uma criança tem, pertence o reino dos céus, pertence o reino de Deus. Então, como é importante a mentalidade de uma criança, como funciona a mente de uma criança pequena, a gente pode destacar pelo menos duas características que fazem parte da maioria das crianças, que é a humildade que elas possuem e a confiança que as crianças possuem. Em decorrência da humildade que elas possuem, uma criança sempre está pronta a receber presentes. Muitas vezes presentes não são tão caros assim, mas elas recebem. Elas sabem da pequenez delas, muitas vezes em relação aos adultos. E além disso, a criança ela tem a confiança fingida que muitos de nós adultos muitas vezes temos. Uma confiança mais pura daquele que se entrega o presente a elas. Por isso, talvez ao responder essa pergunta sobre a importância de Jesus e dar a importância ao fato da criança, com uma simples observação, que a criança possui o privilégio de chamar alguém de pai. Responder a pergunta no caso, qual a importância da criança para Jesus, que nós podemos fazer. E podemos ver que elas são muito importantes para Jesus. E tornando semelhante a elas, a criança chamar Jesus de pai, de pai, a gente pode chamar nosso próprio Salvador de pai também. Como a Bíblia fala, Abba Pai, que é papai, nós podemos dirigir a Deus dessa maneira também. Então, dessa maneira, nós adultos temos que tornar novamente como crianças, entregando-nos simples e sinceramente a nossa vida a Jesus Cristo todos os dias. Enfatizamos aqui, portanto, que nesse versículo aqui de Mateus capítulo 19, verso 14, nem Mateus 18, verso 13, para a gente se converter como criança, constitui um elogio simplesmente à inocência infantil. Muitos entendem que as crianças vão para o céu simplesmente por inocência, mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. Ela diz que nós já nascemos em pecado. Então, no tempo de Jesus não havia essa mera glorificação da inocência infantil. A inocência, na verdade, está muito mais vinculada à simplicidade de uma criança do que a sua própria pureza sem pecados, porque todos nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Então devemos cultivar essa simplicidade da criança, entendendo que todos precisam crer em Jesus Cristo para ser salvos. É claro que antes da idade da razão, a misericórdia de Deus age na vida da criança e ela é salva, simplesmente pela misericórdia de Deus. Mas a partir da idade da razão, do discernimento do bem e mal, todos precisam crer em Jesus, porque a salvação é somente pela fé em Jesus Cristo. Então devemos cultivar essas virtudes aqui apresentadas pelas crianças, a humildade e a confiança. Em nossas próprias vidas devemos ter essas virtudes.
A humildade, ela envolve reconhecer nossas situações, nossas limitações, nossos erros, sermos humildes perante nós quem nós somos, perante os outros e perante o nosso próprio Deus. Evitando muitas vezes a arrogância, a presunção, o nosso próprio ego que nos atrapalha dia a dia. Ser humilde significa estar disposto a aprender com as outras pessoas. Não acharmos simplesmente que somos melhores do que os outros. Muitos acham até melhores do que Deus. Ser humilde é admitir quando estamos errados, é valorizar as perspectivas, as contribuições que as outras pessoas podem nos fazer, podem nos dar. Então, cultivar a humildade pode nos levar a ter relacionamentos mais saudáveis com o próprio Deus e com as outras pessoas também. Quando entendemos que somos servos e não senhores. Quando nos mostramos diante de Cristo em humildade, entendemos que devemos ajudar, amar e cuidarmos um dos outros. Isso nos aproxima de Deus. Isso nos ajuda a ser uma igreja de fato. Então, já a virtude da confiança, além da humildade, a virtude da confiança, está relacionada também a crer não somente em alguém que nos presenteie, como a criança que presenteia ela, mas aqui principalmente a confiar e crer em Jesus Cristo. Em sua essência, essa virtude representa para nós a base da fé cristã, a fé em Cristo Jesus, a confiança em Cristo Jesus que devemos ter, na qual a gente coloca a nossa confiança e fé no caminho da verdade e a vida. No único caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, não há outro caminho para Jesus Cristo, para a salvação. A Bíblia nos fala lá em Mateus capítulo 7, que estreita é a porta, estreito também é o caminho que nos leva à salvação. Há um caminho doloroso muitas vezes a ser andado, há um caminho esburacado, mas esse caminho deve ser trilhado por nós que queremos a salvação de Cristo Jesus. E já somos salvos por Ele também. Vamos trilhar este caminho. Então essa virtude da confiança é necessária para nós, inclusive para a nossa salvação. Irmão, Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento para salvar a humanidade. Por exemplo, lá em Isaías 53 fala sobre Ele, e Ele veio e encarnou como ser humano como nós. Ele se esvaziou a si mesmo, tornando-se servo, humilde e até morte de cruz. Quando olhamos para Jesus Cristo, quão presunçosos nós podemos ser ao acharmos que não devemos nos ser humildes, que possamos ser maiores que demais. Quando Jesus saiu de sua glória no céu, se humilhou e se fez ser humano como nós. Então a humildade é uma virtude que deve fazer parte de nós. Devemos confiar na morte de Cristo Jesus como meio pelo qual Ele perdoou os nossos pecados. Então Cristo Jesus é o modelo supremo de exemplo para nós, de confiança, de humildade, de perdão. Na cruz Jesus perdoou aqueles que matavam Ele. Jesus falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quando nós somos, quando não perdoamos o nosso irmão, achamos que não devemos perdoar. Então Cristo nos deu o exemplo máximo de perdão na cruz. E a confiança em Jesus Cristo, ela também envolve seguir os seus ensinamentos, seus exemplos que Ele deixou para nós. Jesus Cristo é o exemplo maior de uma vida vivida de forma virtuosa. Também devemos confiar em Jesus, que Ele está presente em nossas vidas, que Ele não nos abandona, não importa o desafio, Jesus Cristo está conosco. Muitas vezes em meio ao caos do dia a dia, pois achar que Deus não está presente, olhando para o lado, não vemos Deus agir, olhamos para o futuro, para o passado, cadê Deus? Mas devemos ter a certeza que Deus continua trabalhando em nós, Deus continua trabalhando nas circunstâncias ao redor de nós, que Ele não nos abandona. Nós podemos nos sentir desamparados, mas Ele não nos abandona. Nós verificamos, quando olhamos também para as crianças, alguns outros aprendizados. A criança tem a capacidade de ter uma fé simples, mas profunda. Mas a salvação não nos exige uma grande carga teológica, um grande conhecimento bíblico. Nos exige uma fé simples em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e arrependimento dos nossos pecados. Então a simplicidade da fé de uma criança deve ser exemplo para nós. Aqui vou apresentar algumas razões pelas quais a fé das crianças, apesar de simples, são consideradas profundas, ou podem ser consideradas profundas. Primeiro, a abertura e confiança que uma criança muitas vezes tem.
As crianças têm essa tendência de ser abertas e confiantes. Elas geralmente acreditam nas coisas com bastante sinceridade. E não tem muitas complicações intelectuais que nós temos, muitas críticas que fazemos à Bíblia, talvez. As crianças não têm, elas aceitam com mais abertura e simplicidade. Então, incorporar lições espirituais nas vidas das crianças é mais fácil, porque compreendemos de maneira natural, de maneira simples e descomplicada a palavra de Deus. Crianças também têm mais aceitação e simplicidade da sua fé. As crianças, às vezes, aceitam com muito mais facilidade os ensinamentos bíblicos, porque questionam tantas coisas ao seu redor como nós questionamos. As crianças veem muitas vezes as coisas com gratidão, com admiração. As crianças têm capacidade de experimentar essas virtudes, muitas vezes com mais qualidade do que nós, muitas vezes mais pura do que nós adultos, que não somos gratos, nem ao nosso próprio Deus. Elas podem ver a beleza, a maravilha em poucas coisas que nós não vemos. As crianças também podem ter uma fé ativa. Elas muitas vezes expressam sua fé por meio de orações sinceras, com corações quebrantados diante de Deus. Que nós, com tantos conhecimentos, com tantas coisas sobre a vida do dia a dia, não conseguimos prostrar em sinceridade ao nosso Deus. Então a fé das crianças muitas vezes nos ensina muito. Podemos aprender muita coisa com as crianças. Muitas vezes podemos querer muita intelectualidade, muita sabedoria. Podemos olhar para a criança e entender que uma fé simples, mas profunda e verdadeira é o que Deus deseja de nós. É o que Deus deseja de nós. A simplicidade é uma fé infantil. Não significa que ela seja superficial. Pelo contrário, pode ser mais profunda e sincera do que a nossa própria fé. À medida que as crianças crescem, à medida que elas amadurecem, sua fé pode ser aprofundada cada vez mais nos seus desenvolvimentos. E a responsabilidade nossa, de nós adultos, em ajudar a crescer essa fé nas crianças, oferecendo orientação e apoio em sua jornada espiritual. É a responsabilidade de nós, hoje também, desenvolver em nós mesmos o mesmo tipo de fé que muitas vezes as crianças possuem. Então devemos ter fé, devemos ser semelhantes como crianças nesse sentido. E a segunda lição que a gente pode tirar aqui sobre esse ensino de Jesus Cristo, essa passagem, é que somos responsáveis pelas crianças. As crianças só podem vir à igreja se os pais ou os responsáveis delas as trouxerem. Eles não vão vir sozinhos para a igreja. E assim como provavelmente as mães levaram seus filhos e filhas até Jesus Cristo nesse episódio, nós hoje devemos levar nossos filhos ou crianças que somos responsáveis a irem até a igreja, conhecerem o Evangelho de Jesus Cristo. O exemplo de Cristo Jesus para nós é o modelo de como devemos tratar as nossas crianças atualmente. Jesus nos deixou exemplo de cuidado, Jesus deixou exemplo de amor, exemplo de responsabilidade com as crianças. Irmãos, um exemplo das coisas mais valiosas que podemos deixar para os outros, podemos deixar como legado, e agora especificamente para as crianças. Mas as formas mais eficazes de educar é através do nosso exemplo, do nosso testemunho. As crianças aprendem desde crianças até a adolescência muito pelo qual nós agimos, nem tanto pelo qual nós falamos. Desde pequenas, elas veem, observam, reproduzem as nossas atitudes. Isso se evidencia quando olhamos para elas, que muitas vezes são semelhantes aos seus pais, ou seus familiares, ou quem convive com elas. Possamos refletir que legado nós estamos deixando para elas, o que elas estão aprendendo de nós no dia a dia. Portanto, além de ensinar a palavra de Deus para as crianças, devemos viver a palavra de Deus em nós, para que as crianças vejam em nós Deus, crianças vejam em nós Jesus Cristo, e agir nele em nossas vidas. É muito importante que os pais e os adultos, de forma geral, reproduzam aquilo que a Bíblia ensina. Então, pouco vale o exemplo de alguém a fala de alguém vai dizendo, que fala sobre Deus, mas não vive Deus. O exemplo não vale de nada quando ele não é pautado na Bíblia. Aliás, ele piora as coisas quando o exemplo não está pautado na Bíblia. Irmãos, uma criança não é para inspirar a criança e o adolescente
a criar uma rotina com Deus, nós podemos tomar algumas atitudes em casa para estimular a isso. Como, por exemplo, orar com os filhos, ler a Bíblia com os filhos, passar um momento falando de Deus para os nossos filhos. São atitudes que nós podemos ter para que eles reproduzam coisas que são saudáveis. É importante que desde cedo a criança aprenda no seu lar os benefícios de viver uma vida que agrade a Deus. E o mesmo vale para todas as esferas da sua vida. Que sempre possamos ensinar bons valores para os nossos filhos, falar e ser exemplo para os demais. Então que essa noite cada um aqui possa refletir como você tem se comunicado com seus familiares em casa, sejam seus pais, seja seu esposo, seja sua esposa, sejam os filhos. Que exemplos demais familiares têm visto de nós, não apenas nossos filhos, mas aqueles que vivem conosco dia a dia. Que exemplo nós estamos deixando? De que maneira você se refere àqueles que estão na sua casa? Você trata mal? Você fala palavras que são indevidas? Você fala ou você fala aquilo que Deus deseja? Quais atitudes você tem praticado todos os dias? Porque é pelas atitudes que as pessoas vão lhe conhecer. Quando você comete erros, qual a sua reação? Você pede perdão? O seu ego está acima dos seus próprios erros? Que a humildade possa fazer parte das nossas vidas todos os dias. Nós não devemos limitar, simplesmente levar nossos filhos à igreja. Isso é algo importante, trazer eles à congregação, mas isso é apenas um pequeno pedaço da educação deles. Nossos filhos podem conhecer muito bem o caminho aqui até a congregação, estarem ao mesmo tempo completamente longe de Deus, porque a educação principal é ensinada em nossas casas. Nós devemos mostrar para elas que o único caminho para a vida eterna é Jesus Cristo. Ensinar a criança o caminho que deve andar é muito mais que ensinar elas, por exemplo, a orar nas horas das refeições. É muito mais do que proibir elas assistirem programas indevidos. É muito mais do que ler a Bíblia com elas de vez em quando. É fazer isso e fazer muito mais. Ensinar a criança no caminho que deve andar é viver a vida de Cristo em cada momento nosso. Cada momento do nosso dia a dia é viver como Cristo deseja que devamos viver. Isso é um exemplo nosso. É exalar o bom perfume de Cristo, é viver aquilo que Cristo quer que seja vivido. É ensinar as crianças a amar a Jesus Cristo de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, desde cedo. E para isso, nós devemos amar Jesus Cristo de nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Ao quão grande desafio nós temos, não para apenas nós vivemos perto de Deus, mas para levarmos as pessoas ao nosso redor para perto de Deus. Nós devemos viver aquilo que a Bíblia nos ensina, todos os dias. Ensinar a criança é ensinar a ter comunhão íntima para com Deus, ensinar a ter desejo de orar, ensinar a falar com Deus, de ter desejo de estar sendo alimentado pela Bíblia, seja por nós falando para elas pela Bíblia, ou nos pedem ler, elas mesmas lerem a Bíblia. Beth Carlson é uma autora norte-americana. Ela conta a história de um pai. Esse pai estava preparando a lição da escola bíblica dominical para os seus filhos, para a igreja. E em determinado momento, ele foi conversar com a sua esposa, explicar a lição para a sua esposa. E o tema dessa lição era as marcas de um verdadeiro cristão. O que um verdadeiro cristão deve apresentar? Qual o seu exemplo? Como ele deve viver em casa, no dia a dia? Então, antes de ensinar isso na igreja, ele foi ensinar isso para a sua esposa. Só que o seu filho menor estava perto deste momento. E chegou ao seu pai, a sua mãe naquele momento, e falou ao seu pai o seguinte: papai, eu acho que nunca vi um cristão em minha vida. Papai, eu acho que nunca vi um cristão em minha vida. Falou isso depois que o pai apresentou para sua esposa o que é um verdadeiro cristão. Essa história é uma história real e possamos refletir. Será que se nossos filhos, as pessoas ao nosso redor, olhassem para nós hoje, veriam como verdadeiro cristão?
Será que se nós estivéssemos ensinando a Bíblia para nossos filhos, veriam que nós estamos vivendo aquilo que estamos ensinando? Que possamos refletir sobre isso esta noite, se de fato vivemos aquilo que dizemos crer. E como igreja, nós também devemos ter o compromisso de orar pelas nossas crianças, orar pelas crianças que já estão na igreja, e orar para que Deus acrescente mais crianças na igreja, para que essa igreja esteja cheia de crianças. Irmão, criança é bênção para nós. Criança é bênção, não importa se está fazendo barulho ou não, ela sempre vai ser bênção. Nós vamos orar para que Deus sempre traga crianças. É a nossa tarefa também cuidar e zelar para nossas crianças, proporcionar um ambiente acolhedor aqui na igreja, na congregação, para elas. Ao mesmo tempo que as crianças são o futuro da igreja, com certeza são, elas são um presente de nós, presente da igreja. Elas vivem para Deus a partir de sua eternidade. Se podemos ficar grande para investir na vida delas, devemos investir nas igrejas, nas crianças, desde agora. Devemos investir no futuro, no presente da nossa congregação. Isso envolve investir em crianças. E a terceira lição que Jesus nos ensina sobre as crianças é que o reino de Deus pertence a elas. A Bíblia, ela não diz que o reino de Deus pertence aos intelectuais, aos sábios, aos mestres, aos doutores. Ela diz que pertence às crianças. Ela não diz que pertence aos ricos e poderosos, mas às crianças. Então esse é o ensino que a Bíblia nos traz. Embora muitas pessoas utilizem esse versículo para dizer que todas as crianças vão para o céu antes de chegarem à idade da razão, isso é uma verdade. As crianças, antes de serem bem e mal, vão para o céu, quase que morram. Não é só isso que esse versículo está tratando. Esse versículo está tratando se as crianças vão para o céu ou não. Está tratando que o reino de Deus é quem é semelhante a elas. E o reino dos céus aqui, então, se refere ao reino de Deus, da qual fazem parte os cristãos. Jesus reina no nosso coração. Isso, de certa forma, é o reino de Deus já em nós, vivenciado neste momento, através de todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Mas também o sentido de reino de Deus, de escatológico, sentido eterno, que vamos viver com Deus para todo sempre. E esse reino de Deus pertence aos que são semelhantes às crianças. Pertence às crianças, como diz o texto bíblico. Irmãos, o texto bíblico aqui, ele nos mostra como a régua de Deus é diferente dos outros dos seres humanos, das pessoas. Ela é mais alta. Jesus exige muito de nós. E se te juntar, se te grupar, Mateus 19, lá com o Sermão do Monte, que está registrado em Mateus capítulo 5, nós podemos afirmar que o reino de Deus, que o reino dos céus, é dos que choram, é dos pobres em espírito, é dos humildes, é dos perseguidos por causa da justiça. O reino dos céus pertence àqueles que têm uma vida que está, em sua maior parte, contrária aos padrões da sociedade deste mundo. Nós, de certa forma, estamos em guerra com a nossa cultura, com as pessoas nos ensinam, mas com o ensino das pessoas, porque esse ensinamento que nós temos na sociedade, em sua maior parte, é contrário ao que a Bíblia nos ensina. Então, se desejamos fazer de fato parte desse reino dos céus, do reino de Deus, seja no sentido imediato de Deus habitar em nossas vidas, como sentido de eternidade no céu, precisamos ter a fé semelhante à de uma criança. A fé simples, mas de todo o nosso coração. Uma fé que é dita apenas de boca para fora, uma fé que é simplesmente uma oração vazia, mas não de coração, não adianta em nada. Mas uma fé simples, com poucas palavras, feita de coração, para salvação ao ser humano. E as crianças desempenham um papel fundamental no reino de Deus. Não apenas como membros de uma igreja que possam ser, mas também como modelos de fé, uma fé que agrada a Deus. Sejamos como crianças, porque o reino de Deus pertence a elas. Irmãos, aqui a abordagem de Jesus em relação às crianças destaca a importância de valorizar e cuidar das crianças como indivíduos preciosos, como partes vitais da nossa igreja. Não podemos desvalorizar as crianças.
Como diz o texto bíblico, de tais é o reino dos céus. Talvez você possa ser um crítico ferrenho da salvação pela graça. Talvez você possa seguir discussões com Deus, questionar critérios que estabeleceu para salvar as pessoas. Ou talvez você possa simplesmente reconhecer que és pecador, manifestar sua gratidão por tão grande oferta de salvação que Ele nos deu. Deus escolheu nos amar. Deus escolheu morrer naquela cruz, mostrar tão grandioso amor para nós. Deus escolheu se entregar por cada um de nós. E Deus escolheu também o que para o mundo é loucura e envergonhar os sábios. Ele escolheu que para o mundo é fraqueza, para envergonhar aquilo que é forte. Nós vemos nos textos de Paulo, quando ele escreve, que Deus se faz forte quando somos fracos. O que isso significa? Isso significa que nossa fraqueza, o poder de Deus se evidencia. Quando conseguimos fazer, nós vemos que Deus faz por nós. Quando erramos, vemos, não sei como fazer, não sei como solucionar. Vemos Deus agindo, a gente vê que Deus realmente é nossa força. Deus realmente é forte em nós. Então vale a pena dedicar nossa vida a Deus. Vale a pena investir nossa vida a Deus. Mesmo que o preço seja alto, levar a cruz, negar nós mesmos, vale a pena. Não somente pela eternidade, mas pela vida que nós desfrutamos já aqui. Que podemos ter tranquilidade e paz em Cristo, mesmo meio correria que temos todos os dias. E vale a pena também ter o espírito de uma criança, pois de tais é o reino dos céus. Possamos olhar para a criança e dizer, eu quero ser como ela, quero pertencer a Deus todos os dias da minha vida. Então, irmãos, lições que Jesus ensina sobre as crianças, devemos ser semelhantes a elas, devemos ser semelhantes às crianças, não no sentido, obviamente, de idade, mas no sentido de simplicidade, de humildade, e mesmo assim desenvolver uma fé forte em Jesus Cristo. Porque uma fé simples, mas verdadeira, é muito melhor que uma fé cheia de teologia, mas longe de Deus. Nós somos responsáveis pelas crianças também. Devemos cuidar delas. Não somente as crianças fazem parte da nossa família, mas fazem parte da nossa família da fé também. As crianças que vêm à congregação, que estão aqui, que possam ou visitar, ou já estejam frequentando. Somos responsáveis por elas também. E terceiro, o reino de Deus pertence às crianças. Possamos olhar para as crianças e dizer, eu quero ser como criança, eu quero amar a Deus como a criança ama, muitas vezes. Eu quero ter a fé como de uma criança que crê em Jesus Cristo com sinceridade de coração. Então, é o nosso desafio para que continuemos a valorizar as crianças, continuemos a cuidar das crianças e nutrir a fé das crianças no nosso meio, que possamos ensinar a palavra de Deus para nossos filhos, ensinar a palavra de Deus para nossos sobrinhos, para aqueles que estão em nossas voltas, que a partir da mais tenra idade que a criança vai aprender de Deus. Que possamos valorizar a fé e a simplicidade das crianças, reconhecendo que o reino de Deus pertence aos que creem em Jesus Cristo como uma criança crê. Independente da idade, que possamos entregar completamente a Jesus Cristo todos os dias. Mas não é fácil. Não é fácil viver uma vida que agrade a Deus todos os dias. Não é fácil amar a Deus por todas as coisas e o próximo a nós mesmos todos os dias. Nossa vida é corrida, mas pouco tempo temos para nós mesmos. Mas nós podemos render a Deus e Deus me ajuda a te obedecer. Deus me ajuda a viver para ti. Me ajuda a vencer os desafios de todos os dias. Deus vai nos ouvir, Deus vai nos atender. Nossa oração não vai vazia perante Deus, mas Ele conhece o nosso coração. Uma fé simples, pedindo misericórdia, nosso Deus, vai agir em nós, nos ajudar a vencer os desafios de todos os dias, é cada vez mais sermos semelhantes a Jesus Cristo. Faz que possamos orar. Deus, me ajude a ser como criança. Deus, me ajude a crer em Ti como criança. Deus, me ajude a ter uma fé verdadeira em Ti. Você está orando neste momento? Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque podemos ler o texto bíblico aqui. Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu age em nossos corações. Muito obrigado, Senhor,
porque podemos ter crianças em nosso meio. Eu te peço, Senhor, acrescente cada vez mais crianças nesta igreja. Traga cada vez mais crianças da congregação para que possamos crescer em números de adultos, mas de crianças também. Nos ajude também a aprender cada vez mais com as crianças, a crermos em Ti com uma fé simples, sincera e verdadeira, Senhor. Trabalhe em nós, para que sejamos cada vez mais semelhantes a Ti, entregar cada dia a nossa vida a Ti, mais e mais. Muito obrigado por cada pessoa que está nesta noite, Senhor. Muito obrigado por essa congregação, porque devemos estar unidos aqui como igreja de Cristo. Teu nome que oro.